Oi, gente, aula 2 sobre Brasil República, tá? A gente vai começar falando agora sobre o governo provisório do Marechal Deodoro da Fonseca, né? Então, proclamou-se a República, o que fazer, né? Eu já dei uma sinalização na aula anterior que se a nossa República ela começa com uma espécie de mesclado entre o modelo liberal americano com o modelo positivista francês, né? Então ela precisava, primeira coisa, é acabar com todas as instituições que faziam parte do Império Brasileiro, né? Por que isso? Porque durante o Brasil Império, né, a monarquia, a igreja, por exemplo, ela fazia parte do Estado, né? Então o governo do Marechal Deodoro da Fonseca, a primeira coisa que vai fazer é separar o que é da igreja, questões religiosas, e o que é do Estado é do Estado. A questão administrativa são os políticos que vão decidir, né? Então eles colocaram fim a todas as instituições que eram do Estado imperial, que estava sendo substituído por um Estado republicano. Então algumas coisas, na questão de leis, por exemplo, continuaram as mesmas. Então era proibido você matar as pessoas, né? Mas, por exemplo, o casamento religioso que dizia que você tinha uma união com outra pessoa, ele continuou existindo, mas para o Estado o que valia era o casamento civil, aquele casamento em cartório, tá? Então é esse tipo de situação que foi mudando, né? A eliminação das instituições imperiais para a criação de instituições do Estado, tá? Marechal Deodoro, ele começou a governar por decreto. Por quê? Não havia ainda a estrutura de uma república. Ou seja, as leis precisavam ser criadas pelos deputados, senadores, entendem? Mas não havia isso aí. O que havia eram os deputados, os representantes do povo da época do Império. Então eles precisavam mudar isso aí, entende? Então ele governava por decretos. Simultaneamente a essas transformações, né, como a República era um modelo considerado moderno da época e tal, que estava substituindo a monarquia, a elite intelectual brasileira, os políticos, entendiam que era necessário a criação de um novo Brasil, né, de um novo brasileiro. E como seria esse novo brasileiro? Eles desejavam que esse novo brasileiro fosse semelhante ao homem branco europeu. Eles queriam criar um país europeu aqui na América do Sul. Aí a gente vê, já estava acontecendo a onda migratória, né? Mas será intensificada esse incentivo, né, da imigração europeia. É óbvio que não vieram apenas europeus, também vieram japoneses, veio o pessoal do Oriente, tá? Mas o objetivo era criar esse novo cidadão aí, a feição do homem branco europeu, tá bom? Nesse sentido, é importante a gente destacar, desculpa eu coçar o olho, é que tá coçando mesmo. É importante destacar que a população afro-brasileira foi deixada de lado nesse processo, tá? E isso trouxe muitas consequências negativas para essa população e para o Brasil em si, tá? A partir do momento que o afro-brasileiro é resignado aos piores trabalhos, à exclusão na educação, né? Isso trouxe consequências econômicas, sociais e culturais para o Brasil terríveis, né? O aumento do racismo, a desigualdade econômica entre brancos e pretos, certo?
foram intensificadas nesse novo modelo, né, que estava sendo implantado aqui no Brasil. Outra coisa que eu preciso colocar para vocês nesse governo provisório, o Marechal Deodoro, ele precisava convocar eleições para formar uma Assembleia Constituinte. O que é uma Assembleia Constituinte? A Assembleia Constituinte são representantes do povo eleitos que vão criar uma Constituição republicana, tá? Então fez parte, nesse período do governo provisório do Marechal Deodoro também, a formação dessa Assembleia Constituinte. Eles precisavam criar uma Constituição republicana, tá? E vai ser nesse governo provisório que essa Constituição foi criada, tá? Em relação à economia, ao contrário do que alguns loucos falam hoje em dia, a economia brasileira não estava boa durante o Império nessa fase. Estava complicadíssimo. Vamos frisar aqui que a gente está vivendo o período da Bela Época, né? Várias inovações tecnológicas na área da ciência, né? Só que o Brasil não tinha esse desenvolvimento técnico-científico. Aqui havia pouquíssimas escolas, né? A maioria das pessoas, quem podia mandar os filhos estudarem na Europa, tá? Então, dentro desse contexto, foi criado um projeto político, econômico, que visava o desenvolvimento econômico do país. Ficou conhecido como a política de encilhamento do ministro Rui Barbosa. Qual que era o principal objetivo? Transformar o Brasil num polo industrial aqui na América Latina. A ideia foi ótima, né? O mérito, vamos colocar assim, era excelente. Porém, a forma que foi feita foi complicado. O que eles fizeram? O Brasil não tinha dinheiro. O que eles começaram a fazer? Imprimir dinheiro, papel moeda, e emprestar para empreendedores, né? Os empreendedores. Aí o que aconteceu? A galera pegava o dinheiro e ao invés de empreender, criar indústrias, fábricas, né? Especulavam na bolsa de valores esse dinheiro. Isso fez com que houvesse uma desvalorização da moeda brasileira. Ao invés de valorizar, né, houve uma desvalorização da moeda brasileira. A especulação aumentou e não foram criadas essas indústrias, né? Pelo contrário, teve pessoas que criaram falsas indústrias fantasmas e colocaram na bolsa de valor, e a galera investia nessa empresa que não existia. Então não demorou muito tempo para essas pessoas começarem, devido ao excesso de papel moeda no mercado financeiro, criar uma inflação, né? Os produtos começaram a ficar muito caros porque tinha muito dinheiro no mercado e as pessoas começaram a quebrar, né? Cada pessoa, você investir numa empresa que não existe, né? Ou a valorização, o pão que custa, sei lá, quanto tá o quilo de pão hoje, mas sei lá, 3 e pouquinho, daqui um dia tá 5, 6, 7. Então foi um completo desastre essa política, né? Que acabou com a demissão do Rui Barbosa. Joia? Na fase. Então, em fevereiro de 1891, os constituintes, né, eles vão terminar a primeira Constituição do Brasil, o republicano. E aí eu separei alguns itens dessa primeira Constituição. Bom, primeira coisa, tornava o Brasil uma república federativa com autonomia dos estados. Segundo, era uma república federativa fundamentada em 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. Terceiro, voto universal, olha só,
voto universal masculino. É uma contradição, né? Você é universal, mas é universal só para os homens. Acima de 21 anos, e o cara não poderia ser padre, nem soldado, e tinha que ser alfabetizado. Mendigo não votava, quem não era alfabetizado não votava. Entende? Então foi uma constituição que ela acabava limitando o direito ao voto, tá? Típico dos positivistas, né? Que eles entendiam que não precisava todo mundo votar. Só votava quem tinha capacidade intelectual de resolver os problemas do país, certo? O voto era aberto. O cara votava e do lado dele ia o nome da pessoa que ele votou. Isso fazia com que o voto fosse direcionado, né? O chamado voto de cabresto. Ó, você prometeu que ia votar em mim e não votou, entendeu? Então as pessoas sofriam intimidações, né? Essas primeiras eleições da República elas tinham um apelido de era eleições do cacete, tanta pancadaria que saía, porque as pessoas tinham que ter a obrigação de votar em quem dava apoio para elas, sabe? Característica do coronelismo mesmo. Os coronéis falavam, ó, você tem que ser mora na região que eu tenho poder ali, se você tem que votar em mim, pronto, ou no meu candidato. É o chamado voto de cabresto. Existem várias charges sobre isso, tá bom? E o quinto elemento que eu separei aqui, essa Constituição, ela dizia que as eleições deveriam ser diretas. Só a primeira que não foi, formou-se um grupo para votar no primeiro presidente, que vencida pelo Marechal Deodoro da Fonseca, tá bom? Valeu, pessoal, até a próxima. Aula 3 a gente vai falar da fase constitucional. Até mais.